crianças! Vamos para a nossa última lição da nossa revista. Davi, em seus altos e baixos. Quantas aventuras, quantas histórias maravilhosas nós vimos sobre a vida desse personagem bíblico, né? E ainda tem muitas outras, né? Quando você lê a sua Bíblia, você vai se maravilhar de quantos ensinamentos maravilhosos a palavra de Deus tem, e outras histórias sobre Davi e sobre outros personagens. Mas especificamente sobre Davi, que nós estivemos estudando ao longo dessas 13 lições, nós aprendemos muito sobre ele, né? Uma das coisas que nós aprendemos sobre Davi é que ele não era um homem infalível, né? Ele era cometido a falhas, ele sentia tristeza, ele sentia alegria, ele passou por momentos bons, passou por momentos ruins, assim como nós. A vida de Davi era como a nossa vida, assim o que nós também passamos, o que nós também sofremos, né? E Davi, ele era uma pessoa que ele colocava em palavras, né, todos os seus sentimentos. Ele compôs, né, nós temos na nossa Bíblia o livro de Salmos. E sabe quantos salmos tem no livro de Salmos? 150 salmos. Só Davi, ele compôs mais de 70 salmos. Salmos são orações, são cânticos que as pessoas proclamavam enquanto estavam nas peregrinações, enquanto estavam em contato com o Senhor. E somente Davi, né? Ele compôs mais de 70 salmos. E nós vamos dar uma investigada em algum desses salmos e saber o que Deus falou, né? Abre, por favor, a sua Bíblia no Salmo 23, tá? A versão que eu estou usando aqui nas minhas mãos é a NVI, Nova Versão Internacional. Mas você pode abrir, que a gente vai compreender um pouco sobre cada um deles, né? Então, o Salmo 23 é um dos mais conhecidos. Davi, ele coloca-se como o Senhor, como o nosso pastor, né? Coloca a sua vida como se fosse de uma ovelha, né? Que precisa de cuidado, que precisa de todo o carinho. E Davi sabia muito bem quais eram as necessidades de uma ovelha, tá? Afinal, ele era pastor de ovelhas também. Vamos ler o Salmo 23, o versículo 1, 2 e 3, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí ele vai descrevendo o cuidado que um pastor tem para as suas ovelhas. E ele remete, né? Ele faz que isso é o cuidado que Deus tem para cada um de nós. Que nós possamos dizer que o Senhor é o nosso pastor. No Salmo 3, volte a sua Bíblia lá, o Salmo 3, o Salmo 3, na verdade, o tema que está aqui na minha Bíblia diz assim: Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Nós vimos essa história, né? Que bom a gente relembrar toda essa história. E enquanto Davi estava fugindo de Absalão, ele escreveu, né? Ele compôs esse salmo. Tá? Então ele descreve situações que ele busca o quê? Que ele passa por perigo e ele precisa de ajuda também. Então o versículo 1, né? Vamos ler do 1 ao 6. Vamos ler todo o Salmo, né? Salmo 3. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito: Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios.
Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Uau! Davi, ele coloca o Senhor Deus nesse salmo justamente como um escudo, como um exército, como alguém que protege, que está ali, sabe, tomando frente daquela guerra que ele está passando. E nós sabemos que não foi somente com Absalão, foram muitas perseguições, né, com Saul, as próprias perseguições dos filisteus, das pessoas que eram contra o seu reinado. Davi passou por tudo isso, e quando ele passava por esses momentos difíceis, existia nos seus lábios, existia no seu coração um louvor a Deus, engrandecendo esse Deus, louvando o Senhor. E você que já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, louve, adore sempre o Senhor. Nós estamos passando por um momento difícil, né, que nós nunca tínhamos vivido, e nós iremos passar por momentos difíceis na nossa vida durante todo o tempo. Que nós possamos aprender como este salmo de Davi, que nós possamos louvar, engrandecer, adorar ao Senhor todo o tempo. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Que nós possamos fazer isso. Você que já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, louve, adore ao Senhor todo o tempo. E é isso que nós aprendemos que Davi fez enquanto ele estava ali, né, fugindo, né, do seu filho Absalão, ou em momentos de fuga que ele participou também. Davi, ele sempre reconhecia sua dependência do Senhor. Vai lá no Salmo 18, o versículo 1 e 2. Salmo 18, versículo 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, é a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em que me refugio. Ele é meu escudo e poder que me salva, a minha torre alta. Uau! Que palavra de louvor, de adoração que Davi trouxe aqui nesse salmo, no Salmo 18, né? Comparando o Senhor como uma rocha, comparando o Senhor como uma fortaleza. Nós sabemos que uma cidade, ela tem que estar guardada, né, pelos seus muros, pelas suas proteções. E Davi, ele compara o Senhor Deus como essa rocha, como essa proteção, como essa fortaleza que durante todo o tempo está aguardando ele. E assim deve ser eu e você, mesmo que nós estejamos passando por situações que nós não compreendemos, que nós possamos louvar, que nós possamos adorar ao nosso Deus. É isso que nós aprendemos com os escritos que Deus deixou registrado na sua palavra através desses homens de Deus que fizeram diferença na história, né? Por quê? Porque nós devemos ter essa intimidade com Deus, e era isso que Davi sempre transpareceu, né? Apesar de ser um homem infalível, né? Quando a gente ama alguém, a gente quer ter sempre essa pessoa por perto, e era esse desejo que Davi tinha, de ter o Senhor sempre por perto, de ter intimidade com o Senhor, de confessar até os seus erros, as coisas erradas que ele fazia. Vamos lá para o Salmo 51? Salmo 51, ele foi escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Betseba. Lembra dessa história que nós estudamos? E o Salmo 51, ele fala justamente desse momento. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3 e o versículo 10. Abra lá no Salmo 51. Diz assim, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço que as minhas transgressões e o meu pecado sempre me perseguem. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito
estável. Que pedido, que oração a Deus. Era assim que Davi, muitas vezes, reconhecendo o seu pecado, ele se colocava diante da presença de Deus. Ele confessava, ele se humilhava, ele adorava ao Senhor. E nós precisamos fazer isso também. Quando nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, é preciso confessar, é preciso abandonar o nosso pecado. E nós sabemos que Davi pagou um alto preço pelo pecado que ele fez escondido, mas nós não escondemos nada do Senhor. Deus revelou no tempo oportuno e Davi sofreu as consequências pela escolha que ele tinha feito. Que eu e você possamos adorar o Senhor, que eu e você possamos buscar o Senhor. Por isso, se você já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, louve, adore ao Senhor. Tenha sempre na sua boca palavras de adoração a Deus. Não perca seu tempo com as coisas que nos afastam de Deus. Busque intimidade com o Senhor, assim como nós queremos ter intimidade com o nosso amigo, contar as coisas, estar perto. Nós podemos e precisamos fazer de Deus o nosso amigo, de Deus o nosso refúgio. E é Ele que pode nos perdoar. Ele que pode criar em nós, como está no versículo 10 aqui, um coração puro, renovar dentro de nós um espírito pronto a obedecer todo o tempo, que nós possamos adorar o Senhor. E o último salmo que eu quero mostrar é o Salmo 86, versículo 1 e o versículo 6 e o 7. Né? É mais uma oração de contar para Deus, atribuir a Deus a sua força. Salmo 86, versículo 1, diz assim: inclina os teus ouvidos ao Senhor e responde-me, pois sou pobre e necessitado. O versículo 6 e o versículo 7 diz assim: escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Essa era a confiança que Davi tinha no Senhor, naquele que realmente estava guardando, aquele que estava protegendo a sua vida, né? Foi isso que Davi colocou diante do Senhor, né? Que no dia da angústia, ele sentiria como se Deus o estivesse guardando na palma das suas mãos. Como nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que tudo pode. Né? Não sei a situação que você está vivendo na sua casa, nesse período de pandemia, mas confie no Senhor. Coisas ruins realmente vão acontecer. A Bíblia diz que neste mundo nós passaríamos por tribulações, por momentos difíceis, mas ela também diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Que nós possamos clamar ao Senhor, que nós possamos adorar ao Senhor durante todo o tempo. E sabe como que a gente vai começar a fazer isso? Né? Expressando ao Senhor a nossa adoração, confiar no Senhor dia a dia. Que música que você escolhe? Será que as músicas que você ouve te colocam próximo, te fazem conhecer a Deus? Que programas que você assiste? Que séries que você acompanha? Será que Deus é honrado? Não que a gente não possa ter certas diversões, a gente pode ter, mas nós devemos escolher tudo que a gente venha fazer. Né? Será que Jesus faria? Será que Deus está realmente satisfeito com isso? É um clamor que deve existir no nosso coração. Clamar, pedir a Deus. E é isso que eu aprendo nessa última lição da nossa revista. E o nosso versículo para memorizar ainda é o mesmo da semana passada, que diz assim, que Provérbios 16, 20, o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então, que eu e você possamos aprender com esses salmos, alguns deles, só foram 5, parte de 5 salmos que eu citei aqui nessa aula de hoje. Mas que eu e você
possamos mergulhar na palavra de Deus, confiar em Deus, fazer Deus conhecido através da nossa vida. Amém? Então você que já tem Jesus, louve, adore o Senhor todo o tempo. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, diante da Tua presença, nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos o exemplo de Davi e de tantos homens e mulheres de Deus que nos ensinam como que nós podemos viver uma vida para agradar o Senhor. Perdoa os nossos pecados e que nós possamos ter uma vida que agrade sempre ao Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode abrir seus olhos. E se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, converse com o papai, converse com a mamãe, converse com a gente lá na igreja, né? Para que você venha ter essa experiência de confiar em Deus e de saber quem Deus é e o que Ele pode fazer por você. Amém? Deus te abençoe. A gente se vê no próximo encontro aí, tá? Tchau, tchau, crianças.